Eu sempre gostei de tudo que envolve as artes do desenho, né, no seu sentido mais amplo, não só o desenho como linha gráfica, né, mas o desenho como estruturação de uma ideia, como produtor de função para algo. E eu fui aos poucos me direcionando, né, a essa coleção de rótulos. Eu comecei a perceber que havia toda uma série de informações, né, que poderiam ser extraídas e utilizadas e lidas e interpretadas a partir de uma simples embalagem, a partir de um rótulo, a partir de uma etiqueta. Coisas lindas de época. Mas, na realidade, o que me encantou foi esse livro aqui. Uma certa panorâmica, né, sobre tudo que envolve a questão dos rótulos, etiquetas, embalagens. Esse foi o start, né, da coisa. Depois desenvolvemos do jeito tradicional, né, como se arma uma coleção. Se arma desse jeito, né, colecionando. Imagine um mundo sem rótulos, por exemplo, né? Uma garrafa, você entra no supermercado. Isso eu vi numa revista suíça e me diverti bastante com isso, que era uma reportagem. Eles pegavam um supermercado e tiraram todas as informações, todos os rótulos, e deixaram tudo branco. Então, garrafas, assim, prateleiras com garrafas de vinho, né, de várias cores e rótulos brancos. E eles diziam, imagine um mundo sem rótulos, como é que seria? E isso foi me intrigando, e aos poucos também eu fui percebendo que havia, né, determinados produtos que tinham rótulos lindos, né, assim, coisas lindas de época, assim, chocolates com imagens, né, bacanas, super lindas, da Europa, figuras femininas, os rótulos de vinho com os castelos, quer dizer, era um mundo gráfico assim, todo cheio de interesse para mim. Eu achava aquilo interessante, acho ainda isso, né? Muito interessante. Começou com o rótulo de chiclete Adams, uma caixa de chiclete Adams que tinha o C, que era uma letra gótica, e parecia aquelas iniciais góticas dos incunábulos lá, as iluminuras, né? As iniciais góticas, né? Para começar um capítulo de um texto sagrado. Então tem aquela inicial gótica toda iluminada, né? Com o ouro, as tintas, tudo. E aí vem o texto, né? O C de chicletes gótico, né? Isso é o máximo. Aí eu queria a amarela também. Então veio a amarela, depois veio a verde. Comecei a tirar os rótulos de cerveja, o rótulo de guaraná, os rótulos saíam fácil. Veja a quantidade de cores, né? E o contraste, cores primárias, né? Sem nenhum tipo de... E, de repente, um rótulo desse, se bem que é de outra empresa, ele já se torna mais simples, né? Conforme a passagem do tempo, eles vão cada vez menos informação, mais objetivo, né? Este eu adoro e tem um apelo, inclusive, da infância, né? Naquela época, na minha época, década de 60, por exemplo, não se tomava refrigerante como se toma hoje, né? Então eu lembro muito bem porque isso fez parte aí dos meus domingos, né? Aos domingos nós tínhamos o almoço de família e havia um refrigerante por pessoa. Tinha que encontrar um tema para terminar o meu curso de arquitetura. Entender um pouco melhor essa questão da imagem, a imagem, o rótulo e o comércio. E traçar também, a partir, né, de determinadas tipologias de rótulos, há também um certo reflexo do gosto de época.
coleção toda, ela de uma certa maneira, uma leitura que eu fiz do mundo numa determinada época, né? A época até alcançar a maturidade. Então, essa leitura do mundo que eu fiz dessa maneira, ela foi se traduzindo, eu fui conseguindo, de uma certa forma, juntar graficamente alguns elementos que reconstituíssem a minha vida, digamos assim. Tem coisas, por exemplo, que eu fiquei muito triste em não ter conseguido guardar, né? Particularmente duas embalagens que eu nunca consegui achar, nunca vi. Uma que é do Açúcar União, do primeiro Açúcar União, que era lindo, e eu lembro porque é uma das memórias mais antigas da minha infância. Quando eu era muito criança, eu lembro perfeitamente bem do quilo de açúcar, embalado em papel, em cima da mesa. E minha mãe desembalando. E outra, do Álcool Zulu. Álcool Zulu. O Álcool Zulu tinha uma estampa de um Zulu, né? Que eu achava achava aquilo assim deslumbrante. Entendeu? Aquilo para mim era o deslumbramento. E eu não consegui guardar aquilo, nunca mais ouvi aquilo. Memórias infantis e produtos infantis, né? Uma memória fortíssima que eu tenho é justamente do caramuru, né? Esse índio aqui fez parte da minha infância total, né? Com muitos sacrifícios, às vezes. O meu pai nem tinha, assim, muitas condições, mas ele adquiria fogos de artifício porque ele fazia questão de, na noite de São João, no quintal de casa, acender os fogos. E eu achava lindo, né? Eu achava meio extraordinário, né? Porque também é um pouco extraordinário. A embalagem é tão extraordinária quanto os próprios fogos, né? Assim, a tentativa de você preservar algo tão efêmero quanto os fogos em si, né? Então, isso aqui fez parte da minha vida, né? Se não tiver a cabeça do índio, não é caramuru. Fogos caramuru. Não dão chabu. Chabu é uma expressão antiquíssima, né? Há um setor da minha coleção que é só índios. A coleção não deixa de ser uma forma de você... Não é só a coisa afetiva, tal, da emoção de ter... eu me lembro quando era criança, minha avó usava determinado perfume, né? Sonho de champanhe, sei lá. Tá? Não é só isso. É também, assim, juntar tudo isso para criar uma outra situação, né? E um recorte de uma realidade minha com contribuições externas. O rótulo, para mim, está na família entre as gravuras e estampas artísticas e populares e entre os selos, né? Então, essa coisa do papel e da impressão. Eu comecei a coleção, ela foi a partir de reconhecimentos formais. Então, etiquetas, rótulos, embalagens circulares, retangulares, irregulares, preto e branco, coloridas. E aos poucos, com a acumulação formal, aos poucos eu comecei a separar por assuntos. Então, rótulos de garrafas de vinho, rótulos de garrafas de vinho brasileiro, rótulos de aguardentes, rótulos de vodka polonesa, rótulos de cerveja e assim por diante. O que viesse, o que eu achasse bonito, eu guardava. Não é que eu chegasse, não, vou fazer uma coleção de rótulos única e exclusivamente de doces ou de... Não, nada disso. O que achava bonito eu guardava e colocava isso dentro de um certo critério. Inicialmente eu comecei a colocar isso em arquivos e formar álbuns, arquivos desses de pasta de A a Z mesmo. Eu colava sobre uma superfície de papel
né, organizava mais ou menos e ia colocando isso, e esses arquivos foram sendo acumulados durante muitos anos. Passam, acho que de 5.000. Havia sim um interesse artístico, estético, beleza, harmonia, simetria ou assimetria, cores, vínculo das cores com a mensagem do rótulo, não só da sofisticação. Tem um chocolate, por exemplo, chamado Gioconda, e tem a Gioconda, então aquilo lá é lindo, né? Assim, é lindo aquele rótulo. Você olha e fala, nossa, né, estou no Louvre. Ao mesmo tempo, eu acho que essa coisa bem óssea, bem arcaica, bem estrutural, né, do pedaço de papelão com o carimbo, né, eu acho que isso também faz parte de toda essa conjugação aí, né, verbal das imagens, né? Houve, de uns 20 anos para cá, uma grande mudança na indústria gráfica com a entrada dos computadores, né, da informática, dessas novas tecnologias da imagem. As embalagens, elas mudaram completamente. Isso também foi um dos motivos de eu ter dado um tempo parado à coleção. Também não que tenha terminado a coleção de rótulos por causa disso, mas uma coisa que eu sinto é que hoje tudo é muito obscuro, né? Você compra um biscoito, né? Você não sabe exatamente. Aquele lá, esse biscoito, ele vem com uma marca, né? Mas você não sabe exatamente, né, de onde ele vem. Na minha época, assim, de infância, por exemplo, eu sabia que a fábrica, sei lá, de biscoito, de polvilho de São Roque era aquela. Uma vez nós passamos de carro e, olha, essa é a fábrica de não sei o quê. Então você sabia, mais ou menos, fábrica de biscoito ali, a fábrica de sabão é lá, né? Hoje você tem uma marca qualquer, né? De onde vem essa bolacha, né? O que é isso? É tudo muito parecido. O sabão em pó, o biscoito, a ração para canário e a graxa para sapato, né? Então, vem embalagens muito parecidas. Então, todo esse processo, né, eu achei muito interessante ter vivido isso, e ter percebido isso, e ter tentado acompanhar isso, né? Essa tentativa de cada vez mais as coisas e as pessoas se tornarem obsoletas. Talvez a raiz de toda essa minha coleção é essa coisa da obsolência mesmo, né? O que é obsoleto, o que é importante, o que a gente deve guardar ou não. Amigos, familiares, tal, eu mostrava assim as coisas mais curiosas, ou às vezes vinha alguém e aí eu passeava, né, por aqui pelo apartamento, as pessoas, o que é isso? Aí eu mostrava, as pessoas, nossa, não acredito, tal, né? Quer dizer, depois do término do meu curso de arquitetura, isso entrou, a minha coleção ficou privada mesmo. Você não sentiu um vazio quando você doou a coleção? Não, eu senti um alívio, inclusive. Eu senti um alívio, que eu estava fazendo a coisa certa, né? Principalmente por doar para o Museu Paulista, que eu sempre tive assim, sempre fui encantado, né, por aquele lugar, e eu estava muito animado com essa política que eles estavam
iniciando naquela época, que é a preservação do cotidiano, a preservação do contemporâneo, né? E aos poucos eu fui me inteirando desse aspecto que é o colecionismo, né? A função das coleções é essa, poder compartilhar, né? Compartilhado, porque guardar coisas em gavetas, né? Em arquivos, em caixas, em quartos, tudo trancado, né? Para que depois isso seja, muitas vezes, como já aconteceu, ou destruído, né? Ou pelo tempo, porque não é só o tempo que destrói, né? O pior destruidor é as próprias pessoas mesmas, são as grandes vilãs da destruição. Ou então interpretado, ou mal interpretado de outra forma, e eu fiquei contente que isso tivesse acontecido. A definição de coleção é sempre aquela de que sempre há de faltar algum elemento. A coleção é sempre não interminável, que é uma palavra um pouco difícil, mas o termo seria: a coleção sempre há de faltar alguma coisa para que exista uma boa coleção.